Oi pessoal, como vocês estão? Espero que todos bem. Aqui no geral estamos bem, mas com um pouquinho aí ruim da garganta, né, Bruno? Pois é, eu tô meio ruim, um pouco rouco. Esses dias aí fez muito calor, depois esfriou. Essa troca de temperatura me deixou meio gripado. Isso aí. Bruno tá ruim da garganta, também tô começando a sentir um arranhadinho assim. E aí a gente resolveu fazer um xarope que ele é bom quando a gente começa a tomar ele logo que você começa a sentir assim os primeiros sintomas. E é um xarope fácil de fazer porque a maioria das coisas todo mundo tem em casa e por isso que a gente resolveu compartilhar com vocês. Sei que já tem aqui no canal o xarope do umbigo de bananeira, né, que minha mãe ensinou a fazer um tempo atrás, mas nem sempre a gente vai ter à mão o umbigo de bananeira para fazer o xarope. E aquele lá também é mais para liberar os brônquios, né? Esse aqui é mais para garganta mesmo, inflamação. Então, como é algo fácil de fazer, vamos compartilhar aí. Vamos já ver como é que a gente faz essa receita para que a gente possa sempre ter à mão um recurso natural para tratar aí as nossas dores de garganta, inflamação de garganta, né? Resfriados também. Ele é muito bom para a imunidade. Vamos lá? Para a tábua agora ver como é que a gente faz. Para fazer nosso xarope, nós vamos precisar de uma cebola, média a pequena, não precisa ser muito grande não. Alho, não vamos usar a cabeça toda, só alguns dentes. Um limão e gengibre, tá, pessoal? Se por acaso alguém de vocês sofre de pressão alta, é só não colocar o gengibre na receita, tá? Que o gengibre não é recomendado para quem tem a pressão mais elevada. E além desses ingredientes aqui, nós vamos precisar de mel de abelha. O ideal é que seja um mel puro. De preferência, aprendi isso com a minha mãe, que seja um mel de mais tempo, um mel mais velho, digamos assim. Porque quanto mais tempo tem o mel, melhor é para a gente fazer os nossos medicamentos. Eu poderia passar tudo isso para um outro frasco, mas eu vou aproveitar o próprio frasco do mel aqui, que ele está só com um pouquinho. Então esse é mais ou menos o tanto que a gente vai usar mesmo. O tanto de mel é o suficiente para cobrir e mesclar com todos os ingredientes. Vocês já vão entender conforme a gente for fazendo. O que a gente vai fazer? Vamos descascar primeiro nossa cebola, lógico. Descascada a cebola, a gente vai picar ela e aqui quanto menor os pedaços vocês conseguirem picar, melhor, porque quanto mais partes da cebola tiverem contato com o mel, mais propriedades o mel vai conseguir extrair da nossa cebola. Então, a gente pica ela pequenininho. Claro, não queremos fazer uma pasta, né? Então a gente não vai bater no processador, mas picadinho assim, pequenininho, é o suficiente. E vamos colocar aqui dentro do nosso vidro de mel. Vamos fazer a mesma coisa com o alho. Como esses dentes de alho são bem grandões, eu vou colocar 3 dentes de alho. Se eles forem menorzinhos, vocês podem colocar uns 6 até 8, que às vezes tem uns que são bem miudinhos. E aqui é um jeito fácil da gente soltar a casca do alho, né? A gente corta aquela partezinha de baixo e dá uma esmagada nele. Da mesma forma que a gente fez com a cebola, também vamos picar o nosso alho em pedaços menorzinhos. E aqui do gengibre, nós vamos usar um pedacinho assim, ó. Seria o que? Uns 5 centímetros, mais ou menos. A gente descasca ele. O gengibre, da mesma forma, a gente também vai picar, certo? Em pedaços menores. E a razão da gente escolher esses ingredientes é que cada um deles tem um motivo, digamos assim. A cebola é um ótimo expectorante. Então, se o que a gente está sentindo já tem alguma formação de muco, né? Seja na garganta, seja nos brônquios. Então, a cebola vai ajudar a tirar isso, vai ajudar a expectorar. O gengibre, ele ajuda
se você tá, por exemplo, com dor na garganta, né? Ele ajuda bastante a melhorar esses sintomas de dor. O limão é riquíssimo em vitamina C. Também é algo que ajuda nosso sistema imunológico a reagir. E tanto o alho como o mel são antibióticos naturais. Então, eles também vão auxiliar aí o nosso organismo a combater esse vírus, bactéria, qualquer que seja que a gente tenha pego, né? Vamos fazer o mesmo com o nosso limão. Esse nós podemos picar em rodelinha, picar no meio, conforme preferir. Vou picar assim. Pode ser outro tipo de limão que vocês tiverem, tá, pessoal? Não tem que ser necessariamente aqui esse Tahiti. Pode ser limão siciliano, aquele limão cravo, limão caipira, né? Aquele que vocês tiverem vai servir. Bom, pessoal, estamos aqui com os nossos ingredientes, então, já colocados. Se eu tivesse começado num vidro do zero, eu colocaria os ingredientes e cobriria com o mel. No caso, o mel tá ali embaixo, eu vou usar uma colher para mexer, mas isso você faria de qualquer forma, nós iríamos mexer isso aqui muito bem. Deixei até o socador aqui do lado, que talvez depois a gente até dê uma macetada assim nele, tá? Vamos ver como é que vai ficar só mexendo com a colher. Que esse é um mel, como ele já é mais velho, ó, ele tá bem cristalizado, né? Ele já não é mais tão líquido. Então, depois de mexer bem, misturar bem, pode ver que o mel já tá todo mesclado. Eu vou dar uma leve ajudada nesse processo e vou esmagar um pouco usando esse socador aqui. E essa macetada ajuda o limão a soltar a água, né? Isso, ajuda o limão a soltar o suco dele, mas também ajuda a própria cebola, o alho, o gengibre, eles também têm líquido, né? Isso vai ajudando a soltar mais. E agora, o que que acontece, ó? Eu consegui colocar eles, quase todos, embaixo desse liquidozinho que já se formou, seja do suco do limão, seja do mel. O pessoal, agora que tá tudo aqui no nível desse liquidozinho que se formou, da mistura ali do suco, dos componentes que a gente colocou e também do mel, nós vamos deixar isso aqui descansar bem tampado, tá? Bem tampado, por 10, 12 horas, tá? E depois, no caso, então, para vocês vai ser na sequência, mas para nós vai ser amanhã, a gente volta terminando a preparação aqui do nosso xarope, acrescentando também o último ingrediente nele e também trazendo as quantidades, como é que você toma, como é que você faz uso, para que assim que você começar a sentir qualquer sintoma aí de dor de garganta, resfriado, gripe, você já começa o tratamento. Esse descanso a gente vai fazer deixando ele aqui no nosso balcão mesmo, fora da geladeira, porque como tem o mel e eu preciso que o mel extraia as propriedades, se eu colocar na geladeira, ele vai acabar ficando mais firme, né, mais endurecido, e talvez ele não consiga fazer tão bem esse processo de extração. Então, por isso a gente vai deixar. É o período da noite, não fica tão quente assim, então a gente vai deixar aqui fora da geladeira. Bom dia, pessoal! Dia seguinte, vamos dar andamento para nossa receita. Então, olha como ficou. Ela tá bem mais líquida, né? Soltou bastante caldinho. E a gente vai coar agora esse conteúdo. Filtrar, na verdade, eu vou usar um coador de voal para isso. Ele tá amarelado porque eu sempre uso para coisas de plantas, então ele vai ficando esverdeado, amarelado. Vamos precisar de um funil também para direcionar aqui o nosso fluxo. E eu vou colocar nesse vidrinho aqui. Espero que caiba tudo nele. Eu vou só ajeitar o voalzinho aqui por cima. Ele é... E o coador de voal, ele é importante, porque daí nós conseguimos fazer isso daqui, ó.
dar mais uma prensada e extrair um pouquinho mais. Esse resíduo aqui agora a gente coloca na compostagem, sem problemas. Bom, pessoal, e o último ingrediente que a gente vai acrescentar aqui, ele é opcional. Se vocês não tiverem, não conseguirem, não precisa. Mas se vocês conseguirem, é muito bom, que é o própolis. Um própolis puro, certo? Própolis que só tem ali o própolis, álcool, água, que é o normal de ter, né? Para que ele fique líquido e a gente possa utilizar. Então, nós vamos colocar aqui. Eu vou colocar uma colherzinha dessas aqui de própolis, certo? Vamos colocar e vamos dissolver bem. E temos aqui um xarope, um medicamento bem completo. E como que nós vamos tomar isso? Aqui eu tô com uma colherzinha pequena, mas pro adulto você vai tomar de 3 a 4 colheres de sopa por dia. Então você vai tomar de manhã, meio-dia, à tarde, à noite, enfim, antes de dormir. Se precisar, né, tomar mais alguma vez, está muito atacado, também não tem problema nenhum. São todos ingredientes naturais, você não vai ter um excesso, né? Lógico que você não vai tomar um frasquinho desse de uma vez. Mas tomar uma colher ou duas a mais por dia, se você necessitar, também não é problema. Se for para criança, aí sim vocês vão usar essas medidas aqui, ó, uma colher. E crianças, lembrando que só a partir de 2 anos, crianças menores de 2 anos não podem consumir nada que tenha mel. Vamos ver qual que é a opinião do Bruno aí, o sabor. Bom, é bem gostoso, dá para sentir o gosto do mel. E um pouquinho do alho também, mas não é desagradável, é bem bom. Mas só benefício, só. Isso aí, agora é só esperar. Esperar Tomar mais vezes, né? Esperar o resultado. É bom, você pode deixar na geladeira por bastante tempo. Isso aqui dura alguns meses na geladeira. Lógico, você tem que observar. Qualquer produto natural que a gente faça, se você observar qualquer alteração de cheiro, de cor, viu? Qualquer coisa de diferente assim, já não usa mais. Descarta e faz de novo, tá? Porque aqui a gente não está utilizando conservantes, a não ser o próprio mel, né? O própolis que também tem um pouquinho essa ação. Mas eles não estão aqui com essa função, né? Então, como tem vários outros elementos, inclusive o limão, que tem bastante líquido, né? Pode ter uma tendência de deteriorar um pouco mais rápido. Mas alguns meses na geladeira, tranquilamente, vocês conseguem deixar. E é só ir consumindo na medida que vocês precisarem. Sentiu qualquer sinalzinho assim de garganta começando a pegar, dor no corpo, né? A gente sente quando tá chegando uma gripe, alguma coisa. Vamos turbinar nossa imunidade e ajudar nosso corpo a combater para que a gente consiga aí passar bem por tudo que a gente precisa passar, não é mesmo? Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e a gente aguarda você aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Valeu, galera!